Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 21 até o verso número 34. E o tema da mensagem de hoje é: o que se compara ao reino dos céus? A parábola da candeia, da semente e do grão de mostarda. Marcos, capítulo 4, dos versos 21 ao 34, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão, que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou, com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhe ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra nosso coração, Pai, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar, Deus, compreender as verdades contidas aqui, e que isso nos transforme, Deus, nos ressignifique de dentro para fora. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder Te servir. Nós possamos sair daqui, Deus, bem melhores que nós entramos. E essa oração que fazemos não é dos nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior a esse, a explicação que Jesus deu aos seus discípulos sobre a parábola do semeador. Nós vimos que Jesus, ele usa as parábolas como instrumento de salvação, mas também como instrumento de condenação a todo aquele que não entendesse o que ele estava dizendo. E isso por vontade própria, pois Jesus sabia que a maioria daqueles que o seguiam estava apenas interessado em seus milagres e não na sua mensagem. Vimos na parábola do semeador que Jesus é o próprio semeador. E a semente é a sua palavra, o Evangelho. E os tipos de solos são os nossos corações, que reagem de formas diferentes quando recebem a semente. Uns se portando como beira de caminho, onde a semente cai, mas a gente fica lá dando moleza. Aí Satanás vem, pega e leva embora como uma ave. Já o outro é o solo pedregoso, onde a semente cai, e ela até nasce, mas pela dificuldade dela de encontrar água, vem o sol e a mata. Sendo que essas são as pessoas que elas até chegam à igreja, mas quando descobre o tamanho da renúncia que temos que fazer para servir a Cristo, ela logo desiste e vai embora. Já a outra semente é a que cai em solo espinhoso. Ela até brota e se firma,
Mas os espinhos, como uma erva daninha, vai sufocando a planta e ela acaba morrendo. Sendo que essas são as pessoas que vivem dentro da igreja, mas com a cabeça lá no mundo. Ela pode até estar na igreja, mas seu coração e a sua mente não estão com Cristo. E por fim, as sementes que caem em bom solo, preparado por Deus, que irão dar muitos bons frutos. Que são as pessoas que de fato acolhem a palavra do Senhor no seu coração e têm a vida transformada, passando a servir a Cristo de forma genuína. E com o coração grato pelo que Cristo já fez. Aí então nós chegamos no texto de hoje. E assim como o anterior falou muito ao meu, ao seu coração, esse também irá falar. Amém? Meus irmãos, todos nós temos muitas perguntas a respeito do reino de Deus. Como que é o reino de Deus? Como que o reino de Deus atua aqui nesse mundo? De que maneira Deus leva adiante os seus propósitos e o seu reino? Deus tendo aqui um povo redimido, tirado dessa humanidade corrompida, decaída, perdida. Como que se dá isso? Essa é uma pergunta que rodeia a cabeça de muitos cristãos. A sensação que nós temos é que às vezes Deus parece agir de forma lenta. Aliás, bem lenta. Outras vezes, não temos capacidade de entender o que Deus está fazendo. E outras vezes parece que tudo que a gente faz, os nossos esforços são simplesmente inúteis. Parece que as nossas ações, elas não resultam em absolutamente nada. Nós pregamos, nós ensinamos, testemunhamos, vivemos o Evangelho, mas o reino de Deus parece não avançar de uma forma que seja visível ou perceptível. E essas perguntas que rodeiam a minha e a sua cabeça, também rodeavam os pensamentos dos discípulos na época de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia dito que o reino de Deus havia chegado. E disse também para as pessoas se arrependerem de seus pecados e crerem no Evangelho, para assim poder entrar nesse reino. Essa foi a mensagem que João Batista pregava. E depois a mensagem que o próprio Cristo anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Dessa forma Jesus inicia o seu ministério. Mas na cabeça dos discípulos, e isso incluindo os apóstolos, mas onde que está esse reino? Por que ele não é visível? E por que Cristo está sendo rejeitado pela maioria das pessoas? Isso era incompreensível a eles. Apesar de todos os sinais e maravilhas que Jesus havia feito, as pessoas não acreditavam na sua mensagem. E muito menos que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Principalmente para os líderes religiosos da sua época. Eles rejeitaram não só Jesus, mas também a sua mensagem. E mediante a essa constatação pelo próprio Senhor, ele então vai mudar a forma de ensinar. Ele passa a usar o quê? Parábolas, ilustrações, comparações retiradas do cotidiano do próprio povo judeu, a fim do quê? De ensinar sobre algum aspecto as coisas do reino de Deus. E essas histórias, irmãos, às vezes incompreensíveis, primeiro, era para esconder a verdade, manter na ignorância, incrédula, pecaminosa, aqueles escribas e fariseus. E também a multidão, que só estava atrás de Cristo por causa de pão, peixe, cura, milagre, e não por conta da sua mensagem. E segundo, era justamente para revelar somente aos verdadeiros discípulos
as respostas das perguntas acerca do reino de Deus. Meus irmãos, a primeira parábola, a do semeador, que nós vimos nos últimos 2 sermões, Jesus nos ensina que a palavra era como semente lançada ao solo, semente lançada ao meu e ao seu coração. E dependendo do estado do solo, do coração, ela poderia dar frutos ou não. E essas 3 parábolas que acabamos de ler hoje, também foram ditas na mesma ocasião que a parábola do semeador. A parábola da candeia, que vai dos versos 21 a 15. Aliás, todo mundo sabe o que é uma candeia? Candeia é uma espécie de lamparina, que é acesa à base de óleo. Tem um paviozinho, coloca o óleo pega no paviozinho, acende o pavio, enquanto tiver óleo ela fica acesa. Era o sistema de iluminação mais comum na época de Cristo. E a candeia, ela era colocada num lugar específico, num velador, um suporte, que ficava no alto do cômodo da casa, bem visível, a fim do quê? De iluminar todo o ambiente. E no verso 21, Jesus ele faz uma pergunta. Irmãos, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada aí no celular, não fecha não, e lê novamente comigo o verso número 21, acompanhe comigo a leitura. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Meus irmãos, a pergunta de Jesus revela qual era a função da candeia. Ela tinha que ser posta num lugar visível para iluminar tudo. O que Jesus está dizendo aqui? É que a candeia, ela pode até ser colocada debaixo da cama, numa vasilha, ela pode até ficar encoberta por um certo tempo. Mas por ser uma candeia, mais cedo ou mais tarde, ela volta para o lugar dela. Mais cedo ou mais tarde, ela voltará a lançar luz em tudo e em todos. Confira comigo no verso 22, leia comigo. Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Então o que Jesus quis dizer com isso aqui? De que forma uma lamparina que estava oculta se assemelha ao reino de Deus? Jesus ensina que o reino de Deus, assim como a candeia escondida, também estava de forma oculta. E por isso ele ensinaria também de forma oculta, de forma velada. E Jesus, parecendo ser uma pessoa, digamos, normal, mas sendo quem ele é, para muitas pessoas o evangelho era como uma luz que estava escondida. E eles não percebiam a verdade. Por isso a maioria rejeitava ele, por causa da dureza do coração daquele povo. Por isso Deus encobriu o seu reino dos olhos daquela gente. Eles viam, mas não percebiam. Eles ouviam, mas não entendiam. Mas conforme diz o verso 22, não haveria nada que tivesse encoberto que não seria revelado. Ou seja, Jesus explica aos seus discípulos que hoje estava oculto. Mas chegará um dia em que tudo que estava oculto seria revelado, exposto de forma clara. Por quem? Por ele e pelos seus discípulos. E discípulos dos seus discípulos. E discípulos dos seus discípulos, até o dia de hoje. Conforme estamos fazendo exatamente nesse momento. E isso iniciou-se quando Jesus ressuscitou. E o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos, sobre os apóstolos. Lá no dia de Pentecostes.
A partir daí as coisas ficaram claras. Pois antes disso, os discípulos ainda não entendiam porque Jesus tinha que passar pela cruz. Aqui, a candeia ainda estava debaixo da cama. Mas o Espírito Santo de Deus, como brilho da candeia que foi colocada no alto, lança a luz em todo o plano de Deus para redimir e salvar aquele que faz parte do seu reino, ou seja, a sua igreja. O que Jesus ensinava, em particular aos discípulos, agora os discípulos ensinariam de forma clara, pelos 4 cantos da terra. Meus irmãos, todo o Novo Testamento, que nós temos o privilégio de ler, foi fruto dessa revelação lá nos primeiros discípulos. Os evangelhos, livro de Atos, as cartas de Paulo e as demais cartas, o Apocalipse de João, tudo isso no passado estava de forma o quê? Oculta, velada. Agora resplandece, para que nós entendamos sobre as coisas do reino. Portanto, esse é o significado da parábola da candeia. E Jesus, como fazia, ele vai advertir seriamente seus discípulos. Leia comigo o verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, essa advertência primeiro foi para os discípulos, que depois iria ensinar o que aprendeu de Jesus, mas também é para todos nós, que seremos ensinados. Jesus diz: abra seus ouvidos, abra seu coração, deixa de ser beira de caminho, deixa de ser solo pedregoso, deixa a vida de espinhos de lado. E nos versos 24 e 25, Jesus adverte de forma particular seus discípulos. Leia comigo, versos 24 e 25. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Jesus está dizendo aos discípulos: preste atenção nas coisas que eu vos ensino, se referindo ao significado das parábolas, ou seja, o significado do reino de Deus. Porque vocês serão julgados por Deus por aquilo que receberam. Preste atenção, igreja. Vocês serão julgados, nós seremos julgados por Deus por aquilo que nós recebemos. E vocês e nós estamos recebendo a quem? A Cristo. Com a medida que medis, também serão medidos. Ou seja, a forma como eu e você receber a Cristo será a mesma forma que eu e você seremos recebidos por Deus. Percebe a ligação disso com a parábola do semeador? Jesus, ele vem falando comigo e com você, culto após culto, e gritando nos nossos ouvidos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos aqui ouvem. E se tivesse alguém com deficiência auditiva, nós daríamos um jeito de colocar um intérprete de Libras. Para quê? Para que todos ouçam. Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o fulano lá, filosofando, sabe? Ah, não sei. Ah, mas é assim. Ah, mas é assado. Dando tempo hábil para Satanás vir como uma ave de rapina e arrancar a semente que foi colocado no coração dele.
E Jesus dizendo: ouça, ouça. E o sujeito com o coração igual solo de pedra. Rapaz, mas para mim servir a Cristo, eu vou ter que deixar toda essa bagunça do mundo aí? Vai, irmão, vai. As escapulidinhas que eu dou ali, aqui, também parou tudo. Vai, irmão, vai. Mas tem que vir na igreja todo domingo, todo EBD, no eles, no elas, culto de jovens, encontro de casais. Meu Deus, eu vou viver quando? Aí chega a Beltrana. E Jesus diz a ela: ouça, ouça. Está muito mais preocupado com o quê? Conta para pagar do que com Cristo. Não, eu tenho que me virar, né? Eu não ganhei na mega da virada. Mas alguém em Tupã ganhou. Será que foi meu pastor? Será que foi alguém na família dele? Bem que ele podia ajudar a gente aqui, os irmãos, né? Irmãos, eu não ganhei na loteria. Deus me ensina a viver debaixo da sua graça e da sua provisão. Para eu ganhar numa loteria, a bênção tinha que ser dupla. Além de eu ganhar, alguém botar na caixinha do meu correio o bilhete premiado. Porque esperar eu jogar, jamais. Mas a pessoa fica assim na igreja. Dentro da igreja, mas com a cabeça lá fora, não em Jesus. E Deus diz: preste atenção. Da forma como vocês receberem a Cristo, vocês serão recebidos por mim. Isso é muito sério. E no verso 25, Jesus se refere àqueles que têm o entendimento do reino de Deus e da sua palavra. Lê comigo o verso 25. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está dizendo aqui: aquele que entende a palavra, mais de Jesus vai ser dado a ele por Deus. Mas aquele que não tem a Cristo, até o mísero pouco que tem, o pouco que ele sabe, vai ser tirado tudo isso por Deus. Sabe o que isso significa? Que se você ouviu o Evangelho e se voltou a Cristo, no dia do juízo, mais de Jesus e da eternidade com Deus vai ser acrescentado a você. Mas se você ouviu o Evangelho e deu as costas para Cristo, até o que você tem dele, apesar do seu não merecimento, do meu não merecimento, vai ser tudo tirado por Deus. Jesus mais uma vez nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola da semente, que vai dos versos 26 ao 29, é bem próxima da parábola do semeador. Leia novamente comigo os versos 26 até o verso número 29. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Meus irmãos, o que Jesus ensina acerca do reino de Deus com essa parábola aqui, eu creio que está aqui, no verso número 27. Lê novamente comigo. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. Há duas coisas que Jesus destaca aqui. Primeiro, que a semente ela germina, ela brota e cresce de forma natural. E que isso funciona independente do homem, esteja ele dormindo ou não.
Ou seja, o reino de Deus está agindo, germinando, crescendo. Quer eu e você estejamos dormindo, quer eu e você estejamos acordados. Deus, Ele continua operando no mundo. E a nós? Foi dado a responsabilidade do quê? De semear. De pregar. Pregar o evangelho para as pessoas. Mas os frutos seguem as leis que Deus estabeleceu. E elas funcionam, com a gente dormindo ou com a gente acordado. E segundo, o homem não sabe exatamente como isso acontece. Conforme Jesus diz no final do verso 27. Sem ele saber como. Deixa eu dar um exemplo. O homem lança a semente. Mas o milagre da vida, como ela cresce, como ela se desenvolve, produz fruto, tudo isso sabemos que acontece. Mas não sabemos como acontece. Os cientistas todos divergem muito sobre isso. O semeador lança a semente, ele fala de Cristo, mas o milagre da vida em Cristo, só Deus sabe em quem irá germinar. A semente é a palavra de Deus. O semeador somos nós, os discípulos que pregam a palavra. E de uma forma que nós não sabemos, Deus faz a semente germinar no solo do coração daquele que dá ouvidos a Deus. E isso pelo seu poder, pelo poder do Senhor, sem qualquer intervenção minha e sua. Quer eu e você estejamos dormindo ou acordados. Portanto, irmãos, ninguém converte ninguém. Ai, fulano veio a Cristo porque eu converti ele. Não, irmão. Não, irmão, não. Ninguém converte ninguém. Nós pregamos. Quem converte ou não é Deus. Quem convence ou não é o Espírito Santo do Senhor. O propósito de Jesus com essa parábola era de encorajar os discípulos diante daquela realidade de rejeição e perseguição que eles estavam sofrendo. É como se dissesse assim: filhos, tranquilizem-se, acalmem-se. A missão de vocês é semear a palavra. O crescimento do reino é com meu Pai. Mas vai haver uma colheita. E talvez outro irá colher aquilo que você plantou. Mas a colheita, essa sim, essa é garantida. Vocês não saberão como, nem quando, mas ela virá. Ela virá. Enquanto eu estou aqui pregando, eu não sei em quem Deus está agindo, nem de que maneira, mas eu sei que Ele está agindo. E isso é o que importa. Amém, igreja? É só isso que importa. Esse texto me faz lembrar muito do meu pai. Meu pai passou a vida pregando o evangelho para mim. E eu me comportando como beira de caminho. Mas né? Dei todo o tempo para o diabo fazer o que quisesse comigo. Me levou para lugares que, olha... Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, me trouxe de volta. Porque graças ao Senhor, antes da fundação de tudo que existe, Ele teve misericórdia de mim. E meu pai passou a vida gritando: ouça, filho, ouça, ouça, ouça. E aquilo entrava e saía, entrava e saía. Irmãos, me custou muito caro, muito caro. Não desejo a ninguém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? A parábola do grão de mostarda, dos versos 30 ao 34, lê novamente comigo, versos 30 até o verso número 34. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou, com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda,
que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças, e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se na sua sombra. E dirigir-lhes a palavra com muitas outras parábolas como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Jesus inicia essa parábola com uma outra pergunta: a que compararemos o reino de Deus? Ou, com que parábola o representaremos? Jesus aqui, irmãos, faz essa pergunta para atrair a atenção do povo. E depois ele mesmo responde, no verso 31. É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Meus irmãos, a semente de mostarda hoje, nós sabemos que não é a menor de todas as sementes. Mas em Israel naquela época, na região a qual eles estavam, era a menor semente que o povo conhecia. E no verso 32, Jesus diz: embora seja a menor das sementes, uma vez semeado, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças, e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Qual que é o ponto aqui? Porque Jesus diz: da menor semente crescerá uma das maiores árvores daquela região. Jesus está dizendo, irmãos, que o reino de Deus começa com pequenos princípios. Pequenos princípios, mas que depois se tornam grandes. Pequenas mudanças, pequenas ações que resultarão em coisas muito maiores. Jesus aqui encoraja mais uma vez os discípulos, dizendo que tudo estava apenas onde? No começo. Como um pequeno grão de mostarda. Mas um dia, ela se tornaria uma árvore tão grande, frondosa. Irmãos, quem sabe Jesus não estava se referindo à entrada dos demais povos na igreja, além dos judeus, os gentios, ou seja, eu e você. Grandes ramos estendidos, abrigando todo tipo de ave à sua sombra. A sua igreja começou pequena, e hoje ela se estende por toda a face da terra, a todo povo, língua e nação, pela vontade de Deus, independente da vontade ou da oposição do homem. Aqui Jesus está apontando para o último dia, o dia do Senhor, o dia que todas as nações estarão debaixo da sombra dos seus braços, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Mas que agora representa o quê? Um grão de mostarda, pequenininho, miudinho, dependendo do contexto, nada praticamente. E nos versos 33 e 34, Marcos nos diz que Jesus dizia por muitas outras parábolas, e não ensinava se não fosse por meio delas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. E para nós concluirmos, irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto, além do que nós já vimos? Que o reino de Deus é a execução do seu plano de redenção, de domínio sobre a humanidade e o mundo. Quem controla o universo é Deus. Quem controla a minha e a sua vida é Deus. E eu e você, sem Cristo Jesus, nós não somos nada. Aprendemos que Deus atua através de instrumentos. E quem são esses instrumentos? São pessoas. São semeadores, ou aqueles que trazem a candeia. E ele diz: você tem ouvidos? Ouça. Ouça, porque é a última chance, é a última palavra de Deus ao homem. Ouça.
Nós aprendemos que Ele faz isso por meios e causas que Ele próprio estabeleceu. E que a atuação de Deus se dá de forma o quê? Invisível, imperceptível ao olhar humano. É só perceptível mediante o quê? A fé. Somente os olhos da fé conseguem discernir a ação de Deus nesse mundo, na minha e na sua vida. Nós aprendemos que o reino de Deus às vezes parece ser pequeno, insignificante. Muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas, com outros contextos, com outras igrejas. Nos achamos inferiores. E Cristo está dizendo a mim e a você: as grandes coisas começam nas pequenas ações e atitudes. Se é Deus que te sustenta, irmão, segue firme. Movimentos e tendências humanas materiais dominam esse mundo. E o que domina a minha e a sua vida? É o mundo. Os cristãos perseguidos e ridicularizados em todo lugar. Mas a candeia ela vem. E não há nada que está oculto que não será revelado. A semente, ela é pequenininha. Nós não sabemos como ela funciona, mas Deus está agindo. Quer eu e você estejamos dormindo ou acordados. Portanto, irmãos, não desanimemos diante das dificuldades que sempre vão existir diante de mim e de você. No meu e no seu trabalho no reino. Às vezes Deus parece devagar demais. Às vezes não sabemos onde Deus quer chegar. Mas se tem uma coisa que eu e você temos que fazer, irmão, e podemos fazer isso com total segurança, é confiar em Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Isso inclui a minha e a sua vida. Meus irmãos, a vitória é certa. Para a glória dEle e para a alegria minha e sua, do seu povo, a vitória é certa. Foi conquistada a custo alto. E Deus está dizendo, mais uma vez, a mim e a você: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Abaixe sua cabeça.